Olá, queridos alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos iniciar o nosso livro didático, o volume 2, né? Que nas primeiras páginas vocês vão ver que no volume 2, Educação no Trânsito. A gente tem essa linda imagem aqui. Olha só. Com a descoberta da roda, há cerca de 5.000 anos, a humanidade não imaginava o que tal invenção representaria para a evolução mundial, principalmente no âmbito da locomoção. Aqui tem um espaço de diálogo, né? Está dizendo que meios de locomoção você conhece, qual a importância deles para a sociedade? E, em sua opinião, o que é preciso mudar para que todos possam conviver em harmonia no trânsito? Então, quero que vocês leiam e reflitam sobre essas questõezinhas aqui, tá? Não precisa responder a lápis, não. Aqui na próxima página, a gente tem aqui trajetória de leitura, né? Temos esse texto, traz como título: Governo Federal lança campanha com foco em prudência e respeito às leis de trânsito. Aqui eles trouxeram nessa imagem várias placas, né? Placas de trânsito aqui. E aí vocês vão estar fazendo a leitura desse texto. Depois da leitura, que observou bem, fez a leitura bem compassada, observou aqui a referência bibliográfica, aí vamos para as questões, certo? Você pode trocar ideias com alguém aí da sua casa para responder essas próximas questões, tá? Aqui tá perguntando na letra A, qual é o tema dessa campanha? Então, aqui você vai responder qual que é o assunto, né? Essa campanha, esse texto que você leu, tá falando sobre o quê? Na letra B, quem produziu essa campanha e com que finalidade? No caso, a gente observando aqui na própria referência bibliográfica, vocês já vão saber, né? De onde que surgiu a ideia, né, de produzir essa campanha e para quê? A C, qual é o público-alvo da campanha? O que é o público-alvo? Que tipo de leitor que são interessados nessa campanha aqui, né? Está falando sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Então, quem seriam os mais interessados nesse tipo de campanha? O público-alvo seriam destinados para quem exatamente, né? A D. Quais orientações são enfatizadas com relação ao trânsito? Aqui tem algumas orientações que eles descrevem no texto, enfatizando, né? Estão relacionadas ao trânsito. Então, vocês vão colocar que orientações são essas, que conselhos são esses, né? Foram colocados aqui no texto. Na página 5, a gente tem a letra E. Como o Ministério da Saúde justifica a importância dessa campanha? Aqui dentro do texto eles usam, né? O Ministério da Saúde, eles colocaram vários dados, alguma coisa. Então, aqui, o que justificou, por que é importante falar sobre esse assunto, tentar conscientizar as pessoas, os leitores, sobre esse assunto, né? Na letra F, qual é sua opinião sobre os acidentes de trânsito em sua cidade? E no Brasil, o que você acha? Sobre tudo que você já viu, qual é o seu parecer sobre esse assunto? Na G, que iniciativas podem ser tomadas a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância de seguirem as regras de trânsito? Então, é uma questão bem pessoal também, né? Essa daqui. Você vai pensar, o que poderia ser feito, né, para as pessoas serem mais conscientes quanto a essas regras? A questão 2 diz assim: o que significa slogan? A gente viu lá no livro do volume 1, né, no trimestre passado, tinha um slogan lá em todos os anúncios, né? Vocês estão lembrados? O que significa a palavra slogan?
Qualquer coisa podem voltar lá no livro do volume 1 para relembrar. Para que serve o slogan? Qual é a função? A letra B. Qual o slogan utilizado pela campanha do Ministério da Infraestrutura citada no texto? Então, qual foi a frase chamativa que eles usaram, né? Vamos partir aqui para a próxima página. Vamos só dar uma introduzida aqui em palavras primitivas e derivadas agora, certo? Então, aqui tem nesse quadrinho explicativo. Os substantivos primitivos são os substantivos de origem, ou seja, aqueles que não vêm de outra palavra da língua. Por sua vez, os substantivos derivados são aqueles que se originam de uma palavra existente da língua. Então, a gente observou que os substantivos primitivos são aqueles que não vêm de outra palavra, né? Por exemplo, se eu falo a palavra pedra, é um substantivo primitivo. Agora, se eu falo pedreiro, pedraria, já é derivada da palavra pedra, para vocês terem um exemplo, certo? Vamos aqui, então, para a próxima página. A gente vai estar observando essas questões agora para estar respondendo, certo? Aqui nesse quadrinho explicativo do lado diz assim: a estrutura comum a uma série de palavras é chamada de radical. Ele é o responsável pelo significado básico da palavra. Por exemplo, eu usando essa palavra pedra, o radical, ele vai até o D e o R, né? É aquela parte da minha palavra que não vai mudar. Por exemplo, se eu tenho pedra, até o DR é o radical. Se eu falo pedreiro, tá vendo que até o DR também é o radical, que foi originado da palavra pedra? Então, é aquela partezinha da palavra que não vai mudar. Ela é o significado básico da palavra, né? Aqui eu tenho a questão 3. Observe a frase a seguir, extraída do texto. Muitos filhos ganham autonomia para transitar pela cidade sem a devida supervisão. Aqui na letra A, você vai sublinhar as palavras que são substantivos. Então, vamos relembrar. O que é um substantivo? Substantivos são aquelas palavras que dão nome. Toda palavra que nomeia, dá nome a alguma coisa, ela é um substantivo. Então, vocês vão passar o traço debaixo das palavras que são substantivos dentro dessa frase. A letra B. Que palavras podem ser criadas com base no substantivo filho? Então, você vai pensar em palavras que podem ser criadas a partir desse substantivo primitivo aqui, o filho. Por exemplo, de filho, você pode falar, criar filhote, que mais? Então, você vai colocar exemplos. Na letra C, o que há em comum entre essas palavras? O que tem em comum entre essas palavras que você colocou aqui na letra B? Na D, é possível afirmar, então, que é substantivo primitivo. Então, a gente observou, a palavra filho é o substantivo primitivo. E você vai colocar as outras palavrinhas, né, que você colocou lá na letra B, são substantivos derivados. Na 4, complete o quadro de acordo com a classificação dos substantivos destacados na frase. Aí aqui a gente tem ministério e foco, que está destacado nessa frase aqui, embaixo da letra da número 4. E aí a gente tem um quadrinho, né? Primitivo de um lado, derivado do outro. Então, você vai colocar entre ministério e foco, que são as palavras que estão em destaque. Qual é o substantivo primitivo? E qual é derivado? Então, você vai colocar, ministério é primitivo ou derivado? Ele está derivando de outra palavra? Se ele tiver, você vai colocar ele desse lado. Se não, vai ser desse lado de cá. E a palavra foco? É primitiva ou derivada? Então, você vai escolher um lado para colocar. Na letra A,
qual é o radical do substantivo derivado presente nessa frase? Então, depois que você colocou, qual é o radical? Radical é aquela parte da palavra que não vai mudar. Então, até onde nessa palavra que é o radical? Então, você vai escrever na letra A. Na letra B, qual é a palavra primitiva desse substantivo? Então, de qual palavra que foi originada? Na C, apresente uma palavra derivada do substantivo primitivo destacado nessa frase. Então, você vai pensar em uma palavra que é formada através dessa, né? Que você colocou lá no quadrinho. Na 5, você vai reler esse trecho. Observa esse substantivo que está em destaque, né? Motoristas, para responder aqui na próxima página. Esse substantivo em destaque, ele é primitivo ou ele é derivado? Aqui nós temos outro quadrinho explicativo, olha. Está dizendo, sufixo é um elemento que se coloca depois do radical de uma palavra primitiva e altera o sentido dela. Então, sufixos são aquelas partes que ficam por último na palavra. Por exemplo, se eu falo incansavelmente, mente é um sufixo, é algo que foi acrescentado depois do radical, né? Aquela palavra vai ficar lá no final. Então, nesse caso aqui, está perguntando, ó, de motoristas, qual é o radical dessa palavra? Qual é a parte que não vai mudar? Até onde? Que parte que sobrou depois que você retirou o radical? Você coloca na letra C. E a D, cite outros exemplos de palavras com esses sufixos. No caso, o sufixo aqui é istas, né? Então, você vai lembrar de outras palavras que também têm esse sufixo no final. Na C, os sufixos podem alterar o sentido de uma palavra. Pesquise os sufixos que formam diminutivos ou aumentativos e apresente exemplos de palavras, né? Então, você vai pensar em palavras que tenham sufixo no diminutivo, por exemplo, inho, palavras que terminam em inho, inha, né? Eco. Então, você vai colocar alguns exemplos aqui. E no aumentativo, palavras que terminam com ão, aço, né? Quando eu falo filmaço, né? Está no aumentativo. Então, você vai lembrar de palavras assim para colocar e responder essa letra B da 6, certo? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato.